Até os gigantes sangram, e até os santos choram no escuro. Houve um momento, um só, em que o homem que escreveu metade do Novo Testamento quase desistiu. Paulo, o missionário incansável, o pregador das multidões, o perseguidor convertido, o homem que viu o próprio Cristo e ainda assim duvidou. Naquela noite, em uma cela fria e silenciosa, o apóstolo não estava enfrentando demônios externos, mas um abismo dentro da própria alma. As feridas de seu corpo eram leves comparadas à ferida que nenhum homem podia ver. O peso da missão, as traições, o silêncio de Deus, tudo parecia ruir. Você sabia que existe um verso escondido que revela o momento em que Paulo confessa: chegamos a desesperar até da vida. Hoje vamos decifrar o dia em que o homem mais resiliente da Bíblia se sentiu à beira do fim. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história bíblica, é o retrato do que acontece quando até os heróis da fé chegam ao limite. Antes de ser apóstolo, ele era temido. Chamava-se Saulo, nascido em Tarso da Cilícia, uma das cidades mais prósperas do Império Romano. Mas Saulo acreditava que estava servindo a Deus enquanto perseguia cristãos. Viu Estevão ser apedrejado sem piscar. Prendeu, condenou, destruiu famílias. E então, a caminho de Damasco, uma luz o derrubou do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz mudou sua história, mas não o livrou do sofrimento. Desde esse dia, Paulo seria perseguido até o fim da vida. O caçador se tornara caça. Logo após sua conversão, Paulo iniciou uma sequência de viagens missionárias que mudaram o mundo antigo. Pregou em Corinto, Filipos, Éfeso, Atenas. O Espíritos foi apedrejado e arrastado como morto. Fundou igrejas em quase todo o Mediterrâneo. Mas a cada cidade, a cada milagre, vinha também o preço da fé. Prisões, fome, nudez, medo, rejeição. O mesmo império que o aplaudia em público o condenava como rebelde. Ele já havia sobrevivido a naufrágios, açoites e apedrejamentos. Mas nenhuma dessas dores o prepararia para aquela que viria depois, o espinho na carne. Poucos temas bíblicos são tão misteriosos quanto esse. O que era o espinho de Paulo? Uma doença? Uma tentação espiritual? Uma lembrança dolorosa do passado? A Bíblia não revela. Apenas diz que o espinho era um mensageiro de Satanás, algo que o atormentava profundamente, física e espiritualmente. Ele orou 3 vezes pedindo livramento, e a resposta veio, mas não a que esperava. Deus lhe disse: a minha graça te basta. Para Paulo aquilo foi um golpe e uma revelação ao mesmo tempo. Deus não retiraria o sofrimento, mas o sustentaria dentro dele. O espinho não era maldição, era remédio. Impedido de se orgulhar, ele aprendeu o que significa depender totalmente da graça. O sofrimento o estava refinando para algo ainda maior. Tudo muda quando o céu fica calado. Em meio às suas missões, Paulo escreve a 2ª carta aos Coríntios, uma das mais humanas de todas. Ele começa confessando algo que soa quase desesperado. Fomos sobremaneira agravados, além do que podíamos suportar, de modo que chegamos a desesperar até da vida. Sim, o gigante da fé desesperou. As igrejas que ele mesmo fundara estavam em crise. Alguns irmãos haviam se voltado contra ele. Falsos mestres o difamavam publicamente, e dentro de si, Paulo se sentia vazio. Aquele que pregava a fé, agora lutava para não perdê-la. É aqui que a história fica mais próxima de todos nós. Quem nunca acreditou, trabalhou, orou, e mesmo assim, se sentiu sozinho e sem saída. A diferença é que Paulo não escondeu esse desespero. Ele transformou o abismo em confissão, e é dessa confissão que nasce a maturidade espiritual. A fé que continua mesmo sem sentir a presença de Deus. Os teólogos místicos chamam isso de a noite escura da alma, o estágio em que o espírito é purificado pelo silêncio. Paulo estava sendo despido de tudo, da imagem, da força, da autoconfiança. Ele, que sempre falava em nome de Cristo, agora precisava aprender a se calar e ouvir o silêncio. Foi nesse momento que ele escreveu: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos.
Essa é a virada de Paulo. O desespero vira didática divina. A fraqueza se torna instrumento de revelação. Ele descobre que existe uma fé mais profunda, não a que move montanhas, mas a que sobrevive no deserto. A fé que confia em Deus mesmo sem sentir nada. A fé que continua mesmo quando tudo parece perdido. Quando Paulo entende essa verdade, algo se realinha internamente. Deus diz: "A minha graça te basta." E ele compreende. Não é sobre eliminar a dor, mas sobre permanecer. A partir dali, Paulo para de lutar contra sua fraqueza e começa a transformá-la em ferramenta. Ele escreve: "Porque quando estou fraco, então é que sou forte." O que antes era vergonha, agora vira testemunho. O apóstolo não se envergonha de suas quedas. Ele as expõe para mostrar que a força real vem da dependência. Depois desse episódio, suas cartas nunca mais foram as mesmas. Antes, eram exortações firmes. Agora, são confissões de um homem quebrado, e por isso, profundamente humano. Ele compreendeu que não bastava ensinar doutrina, era preciso transmitir cura. Por isso, suas epístolas ganharam outro tom, laços de empatia, lágrimas, conselhos. Aquele que caiu agora ajudava outros a se levantar. E o que era derrota virou legado. A dor virou ponte. O sofrimento se tornou mensagem. Paulo passa a enxergar a fraqueza com novos olhos. Não como falha, mas como convite. A fé verdadeira não brilha na vitória, mas nas madrugadas em que não há respostas. O homem que enfrentou tribunais e impérios agora compreendia algo que nem os anjos podiam ensinar, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas ruínas. É por isso que, ao final da vida, preso novamente, ele escreve: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." E se você ler com atenção, perceberá. Essas não são palavras de orgulho, são palavras de alívio, de quem quase desistiu, mas não cedeu. Todos nós, em algum momento, vivemos o mesmo vale. A diferença é o que fazemos nele. Alguns se afastam, outros permanecem, mesmo chorando. A lição de Paulo é que o silêncio de Deus não é rejeição, é ensino, que as orações sem resposta moldam mais do que as respondidas, e que a graça basta, mesmo quando parece que não basta, porque a graça não é teórica, ela é presença viva, sustentando, abraçando, respirando conosco entre os escombros. No auge da dor, Paulo não ouviu um trovão, não ouviu um anjo, ouviu um sussurro, e esse sussurro ecoa até hoje para quem vive a mesma luta. A minha graça te basta. É pouca frase para tanta verdade, mas talvez seja tudo o que precisamos ouvir quando o mundo cala. A graça basta quando não há respostas. Ela basta quando as portas não se abrem. Ela basta quando não há mais força, porque ela não vem de fora. Ela brota no fundo da alma, o único lugar que o desespero não pode tocar. Paulo morreu em Roma, decapitado por ordem de Nero, mas sua mensagem atravessou impérios, religiões e séculos. Não porque falava de glória, mas porque falava de dor redimida, do homem que perseguiu até o homem que sofreu, do soldado de pedra ao apóstolo quebrado. Paulo se tornou reflexo da própria graça que pregava, e por isso, 2000 anos depois, ainda ecoa. Quando tudo parece perdido, ele continua dizendo: "Porque quando estou fraco, então é que sou forte." Se este vídeo tocou algo em você, escreva nos comentários: "Eu já passei por isso." E compartilhe com alguém que precisa ouvir que até os gigantes da fé quase desistiram, mas não desistiram, e nem você deve desistir, porque o mesmo Deus que ressuscita os mortos também ressuscita sonhos, propósitos e corações quebrados. E é nesse vale, e só nele, que os gigantes aprendem a caminhar, de joelhos.